Você já parou para pensar nos segredos ocultos da inteligência artificial? O que realmente nos motiva a criar máquinas que podem aprender, raciocinar e até tomar decisões por conta própria? Neste vídeo, vamos explorar como a IA não apenas transforma a tecnologia, mas também molda nossa sociedade, desafia nossas noções de identidade e levanta questões éticas cruciais. Prepare-se para uma jornada fascinante que revelará os mistérios e as implicações da inteligência avançada em nossas vidas. Inteligência artificial é um campo da ciência da computação que busca criar sistemas e máquinas capazes de simular a inteligência humana. Isso significa que essas máquinas podem aprender, raciocinar e realizar tarefas que normalmente exigiriam a intervenção humana. Para entender melhor, podemos pensar em como nós, seres humanos, utilizamos nossa capacidade de aprendizado para resolver problemas. A inteligência artificial busca imitar esse processo, utilizando algoritmos e vastas quantidades de dados. Esses sistemas podem ser encontrados em diversas aplicações do dia a dia, como assistentes virtuais, sistemas de recomendação em plataformas de streaming e até em robôs que ajudam em fábricas. A ideia por trás da inteligência artificial não é apenas replicar capacidades humanas, mas também, em muitos casos, excedê-las em eficiência e precisão. Isso gera fascinantes possibilidades, mas também levanta questões sobre o que isso significa para a nossa sociedade e para o próprio conceito de inteligência. A inteligência artificial se torna, portanto, não apenas uma ferramenta, mas um fenômeno que pode transformar a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. A história da inteligência artificial começa nas décadas de 1950 e 1960, quando os primeiros cientistas da computação começaram a sonhar com máquinas que pudessem pensar. O termo inteligência artificial foi oficialmente cunhado em 1956 em uma conferência em Dartmouth, onde grandes nomes como John McCarthy e Marvin Minsky se reuniram para discutir as possibilidades da inteligência em máquinas. Nos anos seguintes, surgiram os primeiros programas que conseguiam executar tarefas simples, como jogar xadrez, mas havia um entendimento limitado sobre o que realmente significava uma máquina inteligente. Com o passar das décadas, houve períodos de grande entusiasmo, conhecidos como invernos da inteligência artificial, onde o progresso desacelerou devido à falta de recursos e resultados concretos. Contudo, a partir da década de 1990, a inteligência artificial começou a evoluir significativamente, impulsionada pelo aumento do poder computacional e pela disponibilidade de grandes volumes de dados. Essa evolução culminou nas últimas 2 décadas, quando grandes conquistas em aprendizado de máquina e redes neurais transformaram a inteligência artificial em uma realidade prática e acessível, alterando profundamente setores como saúde, educação e entretenimento. Entre os principais avanços tecnológicos que marcaram a trajetória da inteligência artificial, destaca-se o desenvolvimento de algoritmos de aprendizado profundo, que permitem que as máquinas aprendam com a análise de grandes volumes de dados. Esses algoritmos mimetizam a forma como o cérebro humano processa informações, utilizando redes neurais para identificar padrões e fazer previsões. Outro avanço crucial foi a criação de máquinas que conseguem compreender e processar linguagem natural, facilitando a interação entre humanos e computadores. Isso deu origem à popularização de assistentes virtuais, como a Siri e a Alexa, que estão cada vez mais presentes nas residências e no nosso cotidiano. Além disso, tecnologias de visão computacional permitiram que as máquinas identificassem e analisassem imagens com precisão, possibilitando avanços em áreas como segurança, saúde e até mesmo na indústria automotiva com a criação de veículos autônomos. Todas essas inovações não apenas revolucionaram a tecnologia, mas também transformaram o trabalho humano e a forma como nos relacionamos com a máquina, criando novas dinâmicas no mercado de trabalho e no cotidiano. O impacto da inteligência artificial na sociedade moderna é profundo e abrangente. Desde a automação de processos nas indústrias até a personalização de serviços na internet, a inteligência artificial está moldando um novo futuro. Por um lado, oferece soluções que melhoram a eficiência e podem facilitar tarefas cotidianas, economizando tempo e recursos. Por outro, levanta questões sobre o futuro dos empregos, já que muitas tarefas que antes eram realizadas por humanos agora podem ser feitas por máquinas. Isso provoca um debate necessário sobre a requalificação da força de trabalho e a adaptação às novas realidades impostas pela tecnologia.
Além disso, a inteligência artificial também estuda e influencia a maneira como tomamos decisões, a forma como nos comunicamos e até como formamos relacionamentos, alçando a tecnologia a um papel central na vida moderna. Esse impacto não é apenas tecnológico, mas também ético, pois nos força a refletir sobre quando devemos confiar na máquina e quais limites precisamos estabelecer. Assim, a questão que paira no ar é: até onde podemos e devemos permitir que a inteligência artificial influencie e molde nossas vidas? A busca por eficiência sempre foi uma constante na história da humanidade. Desde os primórdios, o homem tem procurado maneiras de otimizar suas atividades, seja para garantir a sobrevivência ou para melhorar a qualidade de vida. No contexto da inteligência artificial, essa busca por eficiência se intensifica ainda mais. Criar máquinas que possam realizar tarefas de forma mais rápida e precisa do que os humanos é um dos principais motivadores para o desenvolvimento da inteligência artificial. A automação de processos industriais, por exemplo, é uma demonstração clara de como a inteligência artificial pode diminuir o tempo necessário para produzir bens e serviços, aumentando a produtividade. Quando uma máquina pode realizar tarefas repetitivas e demoradas, os humanos podem se concentrar em atividades que requerem mais criatividade e tomada de decisão. Isso não apenas melhora a eficiência operacional, mas também gera benefícios econômicos significativos. Além disso, a eficiência traz outras vantagens, como a redução de erros, especialmente em áreas críticas como a saúde, onde a precisão pode salvar vidas. Com a inteligência artificial, é possível analisar informações médicas de maneira mais acurada, identificar padrões de doenças e até prever surtos epidemiológicos, resultando em melhores cuidados e intervenções. Portanto, a busca pela eficiência não se limita apenas ao contexto industrial, mas se estende a todos os setores da sociedade, permitindo que a inteligência artificial modernize e melhore a forma como conduímos nossas vidas e negócios. Resolver problemas complexos é uma das capacidades mais admiradas na inteligência humana, e a inteligência artificial foi criada com a intenção de replicar e até mesmo superar essa habilidade. Muitos desafios enfrentados pela sociedade moderna são intrinsecamente complexos, envolvendo múltiplas variáveis e interações que podem ser difíceis de entender ou prever. A partir do momento em que os cientistas começaram a desenvolver algoritmos capazes de aprender e se adaptar, a expectativa era utilizar esta tecnologia para encontrar soluções inovadoras para esses problemas. Por exemplo, na área da pesquisa científica, a inteligência artificial tem sido utilizada para analisar grandes volumes de dados e descobrir novas relações entre diferentes variáveis que podem não ser imediatamente evidentes. Na agricultura, técnicas de inteligência artificial permitem prever as melhores épocas de plantio e colheita, considerando fatores como condições climáticas e tipos de solo, resultando em colheitas mais saudáveis e produtivas. Além disso, na área da sustentabilidade, a inteligência artificial ajuda a otimizar o uso de recursos, minimizando desperdícios e contribuindo para práticas mais ecológicas. Portanto, a promessa de resolver problemas complexos e de alto impacto social é uma motivação poderosa por trás da criação da inteligência artificial. A promessa da autonomia através da inteligência artificial é um dos aspectos que mais fascinam as pessoas e impulsionam avanços nessa área. A ideia de criar máquinas que possam operar de forma independente, tomando decisões sem a intervenção humana, representa um salto significativo para a tecnologia. Em um mundo onde o tempo é um recurso precioso, poder contar com assistentes autônomos que possam realizar tarefas de maneira eficaz e confiável é algo que promete transformar o cotidiano das pessoas. Por exemplo, os veículos autônomos, que utilizam sistemas de inteligência artificial para navegar e dirigir, têm o potencial de reduzir acidentes de trânsito, economizar tempo e facilitar a mobilidade para pessoas que não podem dirigir. Além disso, robôs programados para realizar atividades de rotina em casas ou escritórios são um grande avanço na busca por conforto e conveniência. No entanto, essa autonomia traz à tona vários questionamentos sobre segurança, responsabilidade e controle. A ideia de máquinas tomando decisões por conta própria nos convida a refletir sobre limites e expectativas. A sociedade precisa se adaptar a essa nova realidade, discutindo as implicações e as diretrizes para que essa autonomia seja benéfica e segura para todos. Assim, a promessa da autonomia não é apenas sobre eficiência, mas também sobre a maneira como alteramos nossas relações com a tecnologia.
À medida que a inteligência artificial se torna cada vez mais integrada em nossas vidas, as considerações éticas e morais sobre seu uso se tornam essenciais. Desde o início, a criação da inteligência artificial não se limita apenas ao seu potencial de eficiência e inovação, porque ela levanta questões sobre justiça, privacidade e segurança. Um dos principais dilemas éticos é a forma como as decisões tomadas por sistemas de inteligência artificial podem afetar a vida das pessoas. Por exemplo, em áreas como seleção de candidatos a empregos ou diagnósticos médicos, algoritmos podem inadvertidamente perpetuar preconceitos existentes, caso sejam alimentados com dados enviesados. Isso reforça a necessidade de criar diretrizes claras sobre o desenvolvimento e a implementação da inteligência artificial, garantindo que sejam justas e imparciais. Além disso, a privacidade dos dados se torna uma preocupação central. A coleta e o uso de informações pessoais para treinar algoritmos devem ser abordados com cautela, respeitando a autonomia dos indivíduos. Por fim, a interação entre humanos e máquinas possui um caráter profundo, pois estamos moldando a natureza das relações sociais. Portanto, as considerações éticas e morais não podem ser deixadas de lado. Precisamos conviver com a inteligência artificial de uma maneira que assegure que ela complementará e enriquecerá nossas vidas, respeitando os valores fundamentais da nossa sociedade e nos desafiando a pensar criticamente sobre o futuro que queremos construir juntos. Os algoritmos e modelos de aprendizado são o núcleo do desenvolvimento da inteligência artificial. Em termos simples, um algoritmo é um conjunto de regras ou instruções que a máquina segue para realizar uma tarefa. No contexto da inteligência artificial, esses algoritmos são projetados para aprender com os dados que recebem. Um exemplo de algoritmo amplamente utilizado é o de aprendizado supervisionado, onde a máquina é treinada com exemplos rotulados, permitindo que ela identifique padrões e faça previsões baseadas em novos dados. Além disso, existem outros tipos de aprendizado, como o aprendizado não supervisionado, onde a máquina analisa dados sem rótulos, buscando padrões e relações internamente. Modelos de aprendizado profundo, que são uma subcategoria no aprendizado de máquina, utilizam redes neurais com múltiplas camadas para lidar com dados complexos, como imagens e linguagem. Essa estrutura permite que a inteligência artificial reconheça características sutis nos dados, o que pode ser crucial em aplicações como reconhecimento facial ou tradução automática. A combinação de algoritmos e modelos é o que possibilita a evolução contínua da inteligência artificial, tornando as máquinas não apenas mais inteligentes, mas também mais adaptáveis às nuances do mundo real. O caminho para o desenvolvimento da inteligência artificial é repleto de desafios, incluindo tanto sucessos notáveis quanto fracassos significativos. Um exemplo de sucesso é o uso de inteligência artificial na detecção precoce de doenças, onde algoritmos treinados com uma vasta quantidade de dados de exames de imagem ajudam médicos a diagnosticar câncer com maior precisão. Contudo, por outro lado, há também casos em que o desempenho da inteligência artificial não alcançou as expectativas. Um desses exemplos é a tentativa de desenvolver assistentes virtuais que compreendam perfeitamente a linguagem natural humana. Embora tenham avançado, muitas vezes esses sistemas falham em entender contexto ou emoção, levando a interações frustrantes. Esses obstáculos não apenas revelam as limitações atuais da tecnologia, mas também ressaltam a importância de uma abordagem crítica no seu desenvolvimento. Cada fracasso é uma oportunidade para aprender e melhorar, levando a novos métodos e técnicas. A jornada da inteligência artificial é um ciclo contínuo de tentar, falhar e adaptar, onde cada passo, seja ele positivo ou negativo, contribui para a construção de sistemas cada vez mais inteligentes e úteis. Além dos desafios técnicos, é fundamental considerar os desafios éticos e sociais enfrentados no desenvolvimento da inteligência artificial. As questões que envolvem privacidade, viés nos dados e transparência são aspectos cruciais que devem ser abordados. Vemos frequentemente relatos de algoritmos que, ao serem alimentados com dados tendenciosos, acabam por perpetuar preconceitos ou discriminações, como em sistemas de recrutamento que desconsideram certos grupos demográficos. Esse tipo de situação destaca a necessidade de uma supervisão rigorosa e uma reflexão ética sobre o que significa construir uma inteligência artificial responsável. Outro desafio enfrentado é a aceitação e confiança por parte do público.
Muitas pessoas sentem-se inseguras em relação à ampliação do uso da inteligência artificial em suas vidas, questionando quem é responsável quando uma máquina comete um erro. Assim, é essencial que os especialistas em inteligência artificial não apenas se comprometam com a inovação, mas também garantam que seus sistemas sejam desenvolvidos e utilizados de maneira ética, considerando o impacto na sociedade. O diálogo aberto entre tecnólogos e cidadãos é fundamental para enfrentar esses desafios e permitir que a inteligência artificial se torne uma aliada na vida cotidiana. Os especialistas em inteligência artificial desempenham um papel crucial neste ecossistema em evolução. Eles são responsáveis por projetar, desenvolver e otimizar os algoritmos que fazem a mágica da inteligência artificial acontecer. Além do conhecimento técnico profundo, esses profissionais devem ter uma visão abrangente das questões sociais, éticas e práticas que sua tecnologia poderá afetar. Especialistas em inteligência artificial também precisam colaborar com outros campos, como psicologia, direito e sociologia, para garantir que suas criações não apenas funcionem bem em um contexto técnico, mas também sejam seguras e aceitáveis socialmente. A interdisciplinaridade é chave, e enquanto um engenheiro foca nos aspectos técnicos, um especialista em ética pode garantir que o sistema seja justo e equitativo. Por fim, é importante destacar que o papel do especialista não se limita apenas ao desenvolvimento e à implementação, mas também à educação do público sobre o que a inteligência artificial pode fazer e como interagir com ela. Isso ajuda a diminuir incertezas e criar um ambiente de confiança, essencial para a aceitação crescente da inteligência artificial na sociedade. As tendências emergentes em inteligência artificial mostram que a tecnologia continua a evoluir rapidamente. Nos próximos anos, espera-se que o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo se tornem ainda mais sofisticados, permitindo que as máquinas não apenas analisem dados, mas que também compreendam contextos de maneira mais eficaz. Outro aspecto importante é o avanço na inteligência emocional das IAs, onde máquinas poderão reconhecer e responder a emoções humanas, criando interações mais humanas e intuitivas. Essas inovações serão cruciais em várias áreas, como saúde mental, educação e serviços ao cliente. Além disso, a transparência e a ética nos algoritmos começam a ganhar mais força, com uma demanda crescente por sistemas que expliquem suas decisões e que tratem dados de maneira ética. As tecnologias de inteligência artificial também se integrarão com outras inovações, como a Internet das Coisas e IoT, resultando em um ecossistema conectado, onde dispositivos inteligentes se comunicarão entre si e tomarão decisões com base em dados coletivos. Essas tendências não apenas transformam a tecnologia, mas também trazem à tona novas questões sobre privacidade e segurança de dados, levando a sociedade a refletir sobre os limites da intervenção da inteligência artificial nas nossas vidas. A inteligência artificial também está gerando impactos significativos no mercado de trabalho. Com a automação de tarefas rotineiras, um número crescente de profissões pode ser afetado. Entretanto, essa transformação não se resume à substituição de trabalhadores por máquinas, na verdade, novas oportunidades estão surgindo. Profissões que exigem habilidades técnicas, como análise de dados, programação e desenvolvimento de IAs, estão em alta. A requalificação e a adaptação da força de trabalho tornar-se essenciais, com muitas empresas investindo em treinamento e capacitação para que seus funcionários possam trabalhar em conjunto com as IAs. Além disso, o papel do ser humano pode se deslocar para funções que requerem criatividade, empatia e tomada de decisão complexa, características que as máquinas ainda estão longe de replicar. Por outro lado, há preocupações com a desigualdade gerada pela tecnologia, que pode acentuar a divisão entre aqueles que têm acesso à formação e capacitação e aqueles que não têm. Portanto, o futuro do mercado de trabalho deve incluir um diálogo contínuo entre empregadores, trabalhadores e formuladores de políticas para garantir que a transição para um mundo impulsionado pela inteligência artificial aconteça de forma justa e equitativa. A integração da inteligência artificial na vida cotidiana já é uma realidade para muitos. Com a popularização de assistentes virtuais e dispositivos conectados, as IAs estão facilitando tarefas diárias de maneiras que antes pareciam impossíveis. Desde a organização da agenda até recomendações personalizadas de compras ou entretenimento, a inteligência artificial se tornou uma companheira constante. No entanto, essa nova forma de interação também traz à tona questões de privacidade e controle de dados. As pessoas precisam estar cientes de como suas informações estão sendo usadas e quem as está usando.
Além disso, a integração da inteligência artificial na saúde, como em dispositivos vestíveis que monitoram a saúde dos usuários, demonstra como a tecnologia pode acrescentar valor à vida das pessoas, ajudando-as a manter hábitos saudáveis e a prevenir doenças. Contudo, é importante que os usuários sejam educados sobre as limitações das tecnologias de inteligência artificial, garantindo que não depositem expectativas irrealistas sobre o que essas soluções podem alcançar. À medida que a inteligência artificial se torna parte integrante da vida cotidiana, o equilíbrio entre conforto, segurança e privacidade permanecerá como um desafio fundamental a ser endereçado. O futuro da inteligência artificial também levanta cenários de risco e oportunidade que precisam ser navegados com cautela. Por um lado, a inteligência artificial traz a promessa de soluções inovadoras para problemas complexos, desde o combate às mudanças climáticas até melhoras significativas na saúde pública. Por outro lado, a crescente dependência da tecnologia e dos sistemas de inteligência artificial suscita preocupações sobre segurança, ética e responsabilidade. Exemplos de falhas em sistemas de inteligência artificial, como preconceitos incorporados em algoritmos, já mostraram que as máquinas não são infalíveis, e suas decisões podem ter consequências profundas para a vida das pessoas. Portanto, é necessário um foco contínuo em pesquisa e desenvolvimento em metodologias éticas e responsáveis para a criação de IAs. Ademais, o cenário regulatório também deve evoluir para garantir que a inteligência artificial seja utilizada de maneira que respeite os direitos humanos e a dignidade. O diálogo entre desenvolvedores, legisladores e a sociedade civil será crucial para moldar um futuro onde a inteligência artificial possa ser um aliado poderoso, em vez de um ameaçador. Enfrentar esses desafios, ao mesmo tempo em que se busca alcançar as oportunidades, define o caminho a seguir nessa nova era tecnológica. O dilema da identidade é uma das questões mais intrigantes levantadas pela ascensão da inteligência artificial. À medida que a inteligência artificial se torna mais sofisticada e capaz de realizar tarefas que antes eram exclusivas aos humanos, a definição do que significa ser inteligente ou ter identidade é desafiada. Por exemplo, se uma máquina pode conversar, aprender e até demonstrar emoções simuladas, isso significa que ela tem uma identidade própria? Este dilema não é apenas filosófico, mas se estende aos nossos relacionamentos com essas máquinas. Mulheres acima de 50 anos, que muitas vezes procuram significado e conexão em suas interações, podem se sentir confusas ao lidar com assistentes virtuais e robôs que imitam comportamentos humanos. A pergunta que surge é, ao confiar em uma inteligência artificial, estamos sacrificando parte da nossa própria identidade e conexão humana? Este dilema nos leva a considerar como as máquinas nos moldam e até que ponto devemos permitir que elas influenciem nossa percepção de nós mesmos e dos outros. Privacidade e vigilância surgem como preocupações centrais na era da inteligência artificial. Com a capacidade dessa tecnologia de coletar e analisar grandes volumes de dados, questões sobre quem tem acesso às nossas informações e como elas são usadas tornam-se cada vez mais relevantes. Em um mundo onde assistentes pessoais, como a Alexa, estão em nossas casas e nossos smartphones rastreiam nossos movimentos, a linha entre conforto e invasão de privacidade se torna difusa. Para mulheres acima de 50 anos, que podem ter crescido em uma época onde a privacidade era um valor fundamental, essa nova realidade pode ser desconcertante. A utilização de inteligência artificial por instituições governamentais e empresas para monitorar comportamentos levanta questões sobre liberdade e controle. Através de situações cotidianas, é importante refletir sobre como podemos manter nossa privacidade em um mundo onde tudo está conectado e sobre como educar as novas gerações a valorizar esse aspecto muitas vezes esquecido da vida moderna. A responsabilidade na criação da inteligência artificial é uma das questões mais críticas que devemos enfrentar à medida que continuamos a desenvolver essas tecnologias. Os criadores de sistemas de inteligência artificial têm um papel crucial em assegurar que suas criações sejam éticas e justas. Isso significa considerar como os algoritmos tomam decisões e se eles podem perpetuar preconceitos existentes na sociedade. Mulheres acima de 50 anos, muitas vezes acumulando experiências e histórias de vida ricas, podem ter uma perspectiva sensível sobre o impacto social dessas decisões. A responsabilidade dos programadores vai além da simples criação de um código e implica em entender as consequências que suas inovações podem ter na vida das pessoas, especialmente nas populações vulneráveis.
Há uma necessidade urgente de diálogo intergeracional sobre como garantir que a inteligência artificial sirva a um propósito maior, promovendo inclusão e respeito à diversidade, em vez de marginalização. Possíveis consequências de um uso irresponsável da inteligência artificial são graves e amplas. Quando as máquinas são criadas ou utilizadas de forma irresponsável, os resultados podem ser prejudiciais, desde a difusão de informações erradas até a violação dos direitos das pessoas. Por exemplo, a utilização de inteligência artificial para fins de vigilância excessiva pode criar um ambiente de desconfiança e medo, especialmente em comunidades já vulneráveis. Para mulheres acima de 50 anos, que muitas vezes têm um forte senso de comunidade e conexão intergeracional, o impacto do uso irresponsável da inteligência artificial pode significar uma ruptura dessas relações e do tecido social. Adicionalmente, a automação de empregos pode ameaçar postos de trabalho essenciais, afetando diretamente a economia familiar e a segurança financeira. Isso nos leva a refletir sobre a urgência de estabelecer regulamentações e diretrizes que assegurem um uso ético e responsável da inteligência artificial, protegendo as gerações atuais e futuras de suas consequências adversas. A verdadeira essência da criação de inteligências artificiais avançadas vai além da simplicidade da eficiência, ela reside na nossa busca por entendermos a nós mesmos, nossas capacidades e os limites da nossa moralidade. Ao avançarmos nessa jornada, precisamos estar cientes da responsabilidade que temos sobre as consequências de nossas invenções. Estamos curiosos para saber em qual história sobre inteligência artificial você gostaria de explorar mais profundamente. Comente abaixo. O que você acha que é mais importante ao desenvolver uma inteligência artificial, a inovação tecnológica ou a ética por trás de sua aplicação? Compartilhe suas ideias nos comentários. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder o próximo vídeo, onde vamos discutir mais sobre os impactos da inteligência artificial no nosso cotidiano. Até lá!